que está em livro de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. O pastor que eu me refiro é o pastor Diego, tá, igreja? A maior parte de vocês o conhecem, Diego é nosso amigo, é o irmão dele que está nessa condição. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Encontrou? Amém ou não amém? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu lhes farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Obrigado, Deus, por sua palavra, que agora vamos compartilhar com a sua igreja. Que o Senhor continue a nos revelar, Senhor, segundo o propósito do seu coração para essa noite, da vida da tua amada igreja, da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nesse lugar. Que eu diminua e o Senhor cresça, Senhor, e a sua vontade se cumpra mais uma vez. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Então, na quinta-feira à noite, eu fui surpreendido por uma ligação desse meu amigo pastor, pedindo oração por sua família e por seu irmão, por conta do acidente que havia acabado de ocorrer. E nós ficamos desde então, daquele dia, tentando chegar lá onde eles estão, que é aqui, Campo Grande e Santa Cruz, onde ele está internado. E ontem a gente queria muito ter ido para lá à noite, porque eles estavam numa condição muito complicada emocionalmente, desestabilizados. Afinal de contas, é um rapaz de 23 anos. Só que nós tínhamos uma missão aqui na igreja, que foi linda. Foi a nossa célula de casais, foi lindo, foi lindo. Cada dia Deus tem abençoado mais os casais da nossa igreja, na célula. Foi poderoso. E nosso coração estava num misto de sentimentos, que a gente queria estar lá abraçando a família, mas precisava estar aqui cuidando da nossa casa, dos nossos irmãos. E tivemos que vir para cá, e o coração fica nessa, por quê? Porque eu decidi gastar minha vida fazendo a missão do Senhor. Hoje eu dizia para a pastora Rayane, que é a esposa do pastor Diego, que a nossa agenda às vezes nos prende demais, sabe? A gente fica muito preso nos compromissos que nós assumimos. E aí muitas vezes já me perguntaram, mas por que você aceita tanto compromisso assim? Porque além de estar aqui na igreja, servir ao Senhor junto com vocês, aqui na igreja, trabalhar os trabalhos, os projetos da igreja, tudo que a gente faz na igreja, escola de líderes, célula, o nosso treino de jiu-jitsu, que vai além do jiu-jitsu, que é uma coisa maravilhosa, que para mim é uma terapia também, e as outras coisas, encontro, reencontro, tudo que a gente faz aqui, ainda tem uma série de convites que a gente recebe para ministrar fora, para fazer coisas fora, e a gente recebe, e se a agenda está disponível, a gente aceita. E perguntaram, mas por que você aceita? Porque eu falei para Jesus que eu ia gastar a minha vida pregando a palavra dele. E eu preciso confessar para você que a Nanda sabe disso, o Pedro sabe disso, o João sabe disso. Sabe, Beto, que tem dia que eu falo assim, chega o dia do compromisso e eu falo assim, para que eu fui aceitar esse convite? Porque o meu corpo quer descansar, minha cabeça quer descansar, eu preciso me concentrar em outras missões, mas eu tenho que fazer aquilo que eu me comprometi a fazer. E chegando lá naquele compromisso, Deus, por misericórdia e graça, honra e abençoa aquele povo. E hoje eu falava, eu decidi, a agenda nos prende, eu não consegui, falava para eles hoje, eu não consegui estar aqui ontem, mas hoje eu consegui estar aqui agora, porque a agenda, uma vez, ela nos prende, mas ela nos prende porque eu decidi atender um chamado missionário. E eu decidi gastar minha vida fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, pregar a palavra e cuidar de gente. E eu não sei viver de outra forma.
E eu, hoje, conversando com meu amigo, então, que trabalha lá, o pastor Diego, que trabalha na mesma empresa que eu, falei com ele, sabe, essa semana me peguei várias vezes lá na empresa pensando assim, o que eu estou fazendo nesse lugar? Gastando meu tempo, gastando minha energia, resolvendo problemas que não levam ninguém para o céu. Eu tenho minhas responsabilidades no trabalho, eu tenho minhas responsabilidades com as coisas que eu tenho no trabalho, eu preciso entregar as minhas demandas do trabalho, porque eu fui contratado para isso, mas a maioria das coisas que eu faço lá não leva ninguém para o céu, Luciano. Só vai gerar capital para os acionistas. Uma vez ou outra, Deus nos dá a alegria de poder orar por alguém, de aconselhar alguém, de fazer lá o gabinete na nossa copa e pregar a palavra para alguém e levar essa pessoa para Jesus. Mas são lampejos, sabe, Adriana? A maioria das vezes é gastar tempo e energia fazendo coisas que não levam ninguém para o céu. E isso me prende demais. A semana que passou, eu não consegui vir à célula, não consegui ver o projeto nosso missionário do jiu-jitsu, eu não consegui estar no culto de quarta-feira, porque eu fiquei trabalhando todos os dias até tarde. Deus sabe de tudo isso, de como é que está meu coração, porque aquela porta de emprego em 2016 foi Ele que abriu para mim. E se eu te contar como que Ele abriu, é um milagre de Deus. Eu trabalhar ali há 7 anos já naquele lugar, mas a porta foi aberta através de um poder milagroso de Deus. No outro dia eu conto como é que foi, mas foi poderoso. E aí eu não quero questionar a bênção que Deus me deu, mas eu tenho ficado muito angustiado, sabe, varão? Porque tem muita obra para fazer aqui fora, irmãos. Tem muita coisa para fazer aqui fora. E aí eu vim questionando com o Senhor, então de quinta-feira para cá, e aí Deus me deu agora de tarde. Eu falei assim, eu preciso pregar. Eu passei a mensagem para o pastor Adalberto, falei assim, varão, mais uma vez te peço, fique na brecha, porque eu não sei se eu chego a tempo. Porque eu não sei qual a notícia que nós vamos receber ao chegar no hospital para visita. E a resposta que nós recebemos é que ainda estão fazendo alguns exames, mas já abriu o protocolo. E esses exames fazem parte desse protocolo, de verificar se houve morte cerebral ou não. Isso me deu um pouco de esperança, porque meu medo era chegar lá e receber a notícia que a gente não quer receber. E aí Deus me deu esse texto agora de tarde, para eu poder, agora, quando eu chegar em casa, porque o pastor Adalberto já estava na brecha, mas ele me deu esse texto que eu quero pregar para você, porque aqui fala de chamado. Esse texto fala de ministério. Esse texto fala de uma missão que Jesus está desenvolvendo nessa terra. Mas Deus começou a falar algumas coisas no meu coração que eu preciso compartilhar com você, porque quando você para ver aqui no capítulo 4 de Mateus, Jesus está começando o ministério dele. Ele falou assim, Jesus está começando o ministério dele. Irmãos, ele tinha acabado de vir lá do deserto, ser tentado por Satanás depois que saiu do deserto. Ele tinha tomado conhecimento aqui, logo um texto antes aqui, sobre a questão de João Batista. As questões estavam complicadas. E aí ele caminhando junto ao mar da Galileia, ele vê 2 pessoas, mas ele vê 2 homens no mar da Galileia. O que eles estavam fazendo, queridos? A palavra diz, eles estavam pescando. Eles estavam pescando. Eles estavam trabalhando. Eles estavam fazendo aquilo que eles sabiam fazer, pescar. E o Senhor os chamou. O Senhor os chamou. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, deixa eu falar uma coisa para você, e Deus está falando comigo aqui no altar, queridos. Eu estou lá naquela empresa trabalhando, e Ele sabe que eu estou lá, Ele está me vendo lá. Ele sabe que eu estou lá, e Deus sabe onde você tem caminhado, Deus sabe qual é a sua labuta, Deus sabe do seu labor, Deus sabe da sua situação, do seu trabalho, Deus sabe tudo que você está fazendo lá. Mas eu quero te falar o seguinte, Deus tem algo maior para você do que esse trabalho que você vem desenvolvendo até hoje para Ele. Há algo maior, há algo mais poderoso, há algo mais importante. E Jesus está vendo isso, está preparando o tempo para falar assim, está na hora de largar tudo e vir. Está na hora de abandonar esse barco, de abandonar essa rede, de parar de fazer o que você vem fazendo, porque você vem fazendo o que você vem fazendo, porque eu te coloquei para fazer isso. Mas agora está na hora de fazer algo mais importante, mais poderoso. E Jesus disse para esses 2 primeiros aqui, que é Pedro e André, vocês são pescadores, eu vou fazer vocês pescadores de homens, pescadores de gente. Ou seja, aquilo que você faz hoje, que parece não edificar a vida de ninguém, eu vou usar para daqui a pouco começar a edificar a vida de muitas pessoas.
Então Deus está falando comigo, e eu vou compartilhar com você que Ele está falando comigo, porque Ele também está falando com você, que há algo mais importante nessa terra para fazer, do que somente fazer o seu trabalho acontecer. Há algo mais importante nessa terra do que a sua profissão, querido, ainda que tenha sido Deus que a tenha dado. Há algo mais importante para você labutar nessa terra do que o seu trabalho, ainda que tenha sido Jesus Cristo que tenha te dado. Há algo maior. E eu me lembro agora de alguns irmãos que eu tenho de caminhada há muitos anos, desde menino, que quando vêm conversar com a gente, eles sempre vão falar e reclamar de um monte de coisa do trabalho, porque eu trabalho isso, porque eu trabalho aquilo. Irmãos, trabalho dá trabalho para todo mundo. Por isso tem esse nome, trabalho. Trabalho é complicado, trabalho é esquisito, trabalho tem dificuldade, trabalho tem realizações que nós temos que nos superar todos os dias. E as tribulações que eles tinham no trabalho desconcentrava eles em tudo na vida. Eu falava para eles: gente, você me vê reclamando do meu trabalho? Não, mas meu trabalho tem problema. O meu trabalho tem dificuldade, o meu trabalho tem perseguição, o meu trabalho tem as mesmas coisas que você tem, mas o meu trabalho não é maior que a missão que o Senhor me confiou. E aí a gente vê as pessoas muito preocupadas com o seu trabalho. Tem que trabalhar, irmãos. Tem que trabalhar, do seu suor vai trazer o sustento para a sua casa. Foi isso que Deus falou para Adão lá na época do Jardim do Éden. E tem que trabalhar, maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas há algo mais importante para você se preocupar. Significa dizer que se o trabalho foi Deus que te deu, Ele zela, Ele cuida para manter lá. Cumpre o teu papel no trabalho, faz as suas entregas, seja diligente, obediente, cumpre o seu contrato, faça mais do que aquilo que te pediram, e Deus vai preservar seu emprego, glória a Deus, aleluia. Mas seu emprego não é a última causa que você tem que labutar nessa terra. O que Deus está falando para falar com você, porque Ele está falando comigo, que há algo maior, há algo mais importante, na qual vale a pena você gastar a sua vida. Porque emprego tu perde um aqui, Deus te dá outro ali. Mas chamada é única e é exclusivo, querido. Chamada é específica, é única, é exclusivo. Ele viu André, ele viu Pedro trabalhando, e ele falou assim: para de fazer o que estão fazendo, e venha que eu vou fazer de vocês pescadores de gente, pescadores de homens. E a palavra diz que imediatamente, irmão, o que é imediatamente? É assim, ó, quando eu terminar eu vou. É igual quando a mãe fala assim: fulano, faz isso. Peraí, mãe, estou terminando aqui e já vou. É assim? Não, imediatamente é para e vai. É no estalar de dedos, é larga e sai. Deixa eu organizar, não, então fica, então não vai. Quando Jesus fez um chamado para um menino rico lá: deixa eu sepultar meus pais. Não, então não precisa vir. Tem coisa que Deus fala com a gente que é para responder de imediato, querido. É para responder de pronto. E você está esperando o que para responder ao chamado que Deus te deu? Você está esperando o que para começar a desempenhar um chamado ministerial que Deus te deu? Há vidas precisando ser alcançadas por Jesus. Há vidas precisando sair do lamaçal do pecado e vir para a maravilhosa luz. Mas elas só vão vir quando você se posicionar. Que é isso, pastor? Jesus pode fazer. Ele pode, mas Ele preferiu chamar as pessoas para ajudá-lo. Porque se você parar para pensar aqui, Ele começou o ministério dele. Ele poderia, Beth, fazer tudo sozinho. Eu creio, missionária, que Jesus poderia fazer tudo sozinho se depender de nós. Mas Ele preferiu chamar cada um de nós para essa missão. Ele vê os dois irmãos trabalhando e os chama. Olha que coisa linda e maravilhosa. Aquele que poderia fazer tudo sozinho, intercessora, escolheu você para ajudar. Vem, vamos trabalhar comigo. Isso não é um chamado, isso é um presente. Isso é um privilégio. O privilégio de caminhar com aquele que tem todo o poder no céu e na terra, até debaixo da terra. Aquele cujo todo joelho se dobrará. Aquele que quando o nome dele é declarado, o inferno treme. Ele falou: vem trabalhar comigo nesse propósito. É por isso que Pedro e André imediatamente pararam tudo, esqueceram tudo, problema, dificuldade, trabalho, provisão, e foram. E porque a gente às vezes fica pensando se vai ou se não vai. Porque às vezes a gente fica assim na dúvida: será que Deus está me chamando mesmo? Será que Deus vai suprir minha casa? Será que Deus vai cuidar de mim? Irmãos, eu tenho um trauma com isso, porque já passamos muito complicações por ficar só por conta do ministério nessa terra. Sempre trabalhei em empresas grandes, multinacionais, sempre fui bem colocado no trabalho, e um dia nós paramos com isso, ficamos só no ministério. E foi um tempo muito difícil para nós, e Deus abriu essa porta onde eu estou até hoje, há 7 anos. Só que Deus está falando assim: está chegando a hora que eu vou dar o brado, é para largar e ver. Isso é muito difícil para quem é pai.
para quem tem uma casa para sustentar. Mas Pedro e André largaram tudo e foram. Jesus falou assim: venham comigo, eu farei de vocês pescadores de gente. Irmãos, eles sabiam pescar peixe, e às vezes nem conseguia, lembra? Pedro jogando a rede não pegava nada, jogando a rede não pegava nada, às vezes não dava certo. Aí Jesus falou assim: vem cá, joga ali de novo, joga do lado de cá. E jogaram, e quase que o barco afundou de tanto peixe. E aquilo que você faz sozinho pode não dar certo, mas quando você faz com Jesus é sucesso na certa. O que Jesus falou para Pedro naquele dia, então, que ele pescou, quase afundou o barco, ele falou assim: eu posso prover na sua vida da maneira que eu quiser. Você não precisa ter medo, você não precisa duvidar. Ai, Jesus. Eu vou prover. Ele poderia fazer sozinho, mas chamou Pedro e chamou André. Ei, querido, Jesus está chamando você. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Se for feinho, você profetiza. Fala: você é lindo, você é linda. Fala assim: ei, Jesus está chamando você. Ele está chamando você. Há coisas mais importantes na vida para você fazer do que você vem fazendo até hoje. E sabe, tem gente que não se deu conta disso. Você continua lendo o texto. Versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Falou assim: Jesus viu mais dois e os chamou também. Só que esses dois, eles não estavam pescando. Eles eram pescadores, mas eles não estavam pescando, eles estavam consertando a rede. E junto deles estava quem? O pai. Lembra do pai do domingo passado? A paternidade, a cobertura para o cumprimento do propósito. O manto da paternidade está sobre, né, o cumprimento do propósito. Estava o pai. Jesus falou assim: ei, vem cá. Esses eram quem? Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Estavam no barco na companhia de seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, no mesmo instante, quando? No mesmo instante, como os outros dois, de imediato, deixaram o barco e deixaram seu pai e seguiram Jesus. O chamado é mais importante do que a sua família. O chamado. Por que aqui está o pai? Porque a paternidade é o manto que está sobre o cumprimento do propósito. Lembra? Por que está o pai? Quando Jesus chama os dois filhos de Zebedeu e eles vão, o pai está vendo assim: cumpri meu projeto nessa terra. As flechas foram lançadas. Por que não está a mãe? Porque a mãe ia agarrar. Não, meu filho. Não, mãe, traz para cá. Pai, envia. E eles imediatamente também deixaram o barco. Barco aqui fala de segurança, irmãos. Barco aqui fala do pé no chão, sabe? O barco aqui é a razão. Barco era onde eles tiravam sustento. Largaram a rede, o instrumento de trabalho. Largaram o barco, o equipamento do trabalho, de onde vinha o sustento, e foram andar e seguir Jesus. E o pai viu, e o pai deve ter sorrido: graças a Deus, cumpri meu chamado na vida desses meninos. A minha paternidade foi resolvida na vida desses meninos. Agora olha algumas coisas interessantes que tem nesse texto. Aqui no versículo 18, Jesus chamou dois. Fala assim: Jesus chamou dois. Fala: Jesus chamou dois. No versículo 21 fala: Jesus chamou mais dois. Você percebe que tem sempre um amigo seu que também pode te ajudar no cumprimento do chamado? Está difícil cumprir teu chamado? Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: você me ajuda? Porque o chamado não se cumpre sozinho. O chamado se cumpre no exercício de corpo de Cristo. Então, eles eram irmãos, eles caminhavam juntos e foram chamados juntos por Jesus. Os dois casos. E a coisa mais linda que eu disse no começo, eu quero repetir agora. Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas nos chamou para participar.
Participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Essa é a missão da igreja metodista. Qual é a missão da igreja metodista? Participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Nós somos convidados a participar dessa festa. Só que muitas vezes a gente está abrindo mão da festa por causa dos nossos afazeres. Está abrindo mão de caminhar na presença por causa das nossas preocupações. Está abrindo mão de ver o sobrenatural acontecer, porque estamos agarrados naquilo que é palpável, naquilo que é natural. E o meu emprego, que me dá meu salário, que me dá meu pão. Mais uma vez, não estou falando que você tem que abandonar teu trabalho. Eu estou falando que você tem que agarrar com unhas e dentes o seu chamado. O seu chamado. Há pessoas nessa comunidade esperando você se posicionar. Há pessoas na sua família esperando você começar a brilhar como sal, brilhar como luz de Cristo na terra. Há pessoas esperando você se posicionar como a lamparina no lugar adequado e devido para iluminar toda a casa. Há pessoas caminhando em trevas que precisam que você mostre o caminho que é Cristo. E isso Jesus não vai fazer, Ele está chamando você para fazer com Ele. Então está na hora de a gente parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para fora. Parar de olhar somente para as nossas necessidades e olhar para aqueles que estão se perdendo nesse mundo sem Jesus. O Iago, ele está com Jesus, queridos. Ele se reconciliou com Jesus terça-feira. Numa célula de uma igreja que eu participei do treinamento para abrir célula. Eu estou a propósito de Deus na terra. Na quinta-feira ele acidentou-se e está nessa condição. Mas ele se reconciliou com Jesus. Mas quantos outros estão morrendo sem Jesus? Quantos na sua família estão se perdendo sem Jesus? E Jesus está passando no caminho que você está. Ele passou onde os discípulos estavam, junto da beira do mar da Galileia, porque ele sabia onde ia encontrar pessoas que poderiam ajudá-lo. Ele sabia, se ele passasse por aquele mar da Galileia, na margem daquele lago que chama Mar da Galileia, e ele encontrasse aqueles homens que ele sabia que estavam ali, e os chamasse, eles largariam tudo e iam. Agora Jesus está aqui falando assim: eu posso contar com você? Você me ajuda nessa missão? Ou você está mais preocupado com o seu barco? Ou você está mais preocupado com a sua rede? Ou você está mais preocupado em continuar vivendo debaixo da tutela do teu pai? Ou há outras coisas mais importantes nessa terra do que cumprir esse chamado? Jesus está perguntando: você está disposto a abrir mão disso tudo para cumprir um propósito que eu tenho na sua vida? Você está disposto a ir sem olhar para trás? E ele está falando com você, porque ele falou com Pedro, falou com André, falou com João, falou aqui com o Tiago. Ele mesmo falou, então está falando com cada um e cada uma aqui. Ele veio aqui, ele está aqui falando para você: eu posso contar contigo? Você vai parar de ficar com dúvida se é para ir ou se não é para ir? Você vai parar de gastar tempo querendo saber se deve ou não cumprir aquele chamado? Você vai parar de gastar tempo preocupado só com seus problemas e com suas necessidades? Você vai parar de gastar tempo e parar de atrofiar os talentos, os dons que Deus te deu? Deus te deu dom de oração, dom de palavra, dom de cuidado, dom de discipulado, dom de intercessão. Deus deu tanta coisa e você parou de fazer porque os problemas dessa terra, as dificuldades dessa terra começaram a impedir você, começaram a entulhar seus poços, começaram a te trazer problemas, e você está preocupado muito mais com os seus problemas do que com aquelas pessoas que estão morrendo. E Jesus te chamou, falou: larga esses problemas para lá, larga essas preocupações para lá, e vamos seguir, buscar pessoas, pescar pessoas para Jesus. Eu decidi gastar minha vida fazendo o que eu estou fazendo. E eu decidi fazer isso por muito tempo, Rafael. Então, eu aprendi que eu preciso cuidar desse corpo, para que esse corpo tenha muitos anos de vida nessa terra. Porque esse corpo tendo muitos anos de vida nessa terra com saúde, eu consigo levar meu ministério muito além. Então, tudo faz parte do pacote de cumprir um chamado e um ministério. Cuidar da saúde, fazer exercício físico, tudo faz parte de cumprir um chamado e um propósito nessa terra. Só que até isso você não está fazendo porque você está com tantos problemas, tantas dificuldades, que você não parou para pensar: eu estou cumprindo um chamado que Deus me deu?
E tem gente aqui que sabe exatamente qual é o seu chamado. Tem gente aqui que não tem dúvida nenhuma de qual é o seu chamado. Não tem mais que ter uma revelação de Deus. Não tem mais que ter nenhuma dinâmica para você entender o seu chamado. Você já sabe qual é o seu chamado. Não há mais dúvida. Mas por que você não está desempenhando? Nada nessa terra pode ser maior que o seu chamado. Nós vimos aqui, esses 4 caras largaram o pai, largaram tudo e foram seguir Jesus. Não é que o pai não seja importante, é que a missão é muito maior. O pai vai estar de longe intercedendo, orando, e eles com certeza voltaram para visitar esse pai. Eu de vez em quando consigo ver minha mãe. Ontem eu dei uma fugida, consegui tomar um café. Foi ontem, amor? Que dia é hoje? Foi sexta-feira? Consegui dar uma fugida e tomar um café de tarde com a minha mãe. Coisa que eu não conseguia mais dar aquela fugidinha de meia hora, eu vou lá. A gente consegue, irmãos. O que a gente não pode deixar de fazer é cumprir o nosso chamado. Então há pessoas aqui que sabem que é o seu chamado e não está desempenhando ele. Ou está desempenhando ele de forma meia boca. Mas também há pessoas aqui que ainda não sabem, não entenderam o seu chamado. O Senhor falando para você, há um chamado poderoso na sua vida. A primeira coisa para você entender qual é o seu chamado é abandonar aquilo que não é prioridade e começar a caminhar atrás de Jesus. Isso é que é prioridade. Eles não sabiam. Você acha que Pedro aqui e André sabiam que era pescar gente? Por acaso ia lançar a tarrafa em cima das pessoas? Ia jogar a rede em cima das pessoas? Claro que não. Eles não sabiam que era isso que Jesus estava falando, mas a despeito de saber ou não, eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Então você pode não saber como é que se vai se desenvolver o teu chamado, como que se dará dia a dia do seu chamado, mas você precisa saber, se Jesus te chamou, você pode seguir, que Ele garante. Não há dúvidas. Não há dúvida, não pode haver. Todos estão sentados nessas cadeiras, tem um chamado e um propósito. Você não foi chamado somente para vir ao culto, receber pão e peixe. Tu foi chamado para vir ao culto, receber pão e peixe, chegar lá fora e multiplicar para uma multidão. Através do chamado que Deus deu na sua vida. Isso é muito mais do que vir pedir a bênção. Isso é muito mais do que vir pedir a cura e a libertação. Isso acontece porque caminha com Jesus. E as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão. Não vai faltar nada, querido, querida, não vai faltar. A cura chega, a libertação chega, a provisão chega. Porque quem caminha junto do provedor não precisa da bênção, tem o provedor ao seu lado. Porque a multidão que caminhava com Jesus, ela só queria a bênção. Quando a bênção chegava, recebia e ia embora. Quando a bênção acabava, eles voltavam. A bênção chegava, eles recebiam e iam embora. A bênção acabava, eles voltavam, porque eles queriam só a bênção. Quem quer a bênção, vai e volta, vai e volta. Quem segue o propósito nunca vai, sempre está junto de Jesus. Sempre Jesus está em todo lugar com ele. E essa é a diferença, queridos. Há um chamado para você. Há pessoas lá fora morrendo. E Jesus está te perguntando, venha comigo. Está te chamando, venham comigo. Venham comigo, e eu vos farei pescadores de gente. Irmãos, eu sei que você tem problema. Eu sei que você tem dificuldade. Só que esse problema, essa dificuldade é menor do que você diz ser. É menos importante do que realmente a importância que você tem dado a ele. O mais importante é buscar pessoas e ganhá-las para Jesus. E isso nós temos feito mal. Poderíamos estar fazendo melhor. Então chamar Deus para a sua vida hoje é, olha só, dos seus problemas eu vou cuidar, fique em paz. Mas eles estão te prendendo demais nessa terra. Faça como esses 4 discípulos. Solta tudo e segue Jesus. Solta. E segue Jesus. Cumpre o teu chamado. Cumpre o teu propósito. Para de perder tempo com aquilo que não é ganhar gente para Jesus. Para de perder tempo com aquilo que não é edificar pessoas aos pés de Jesus. Não perca, a gente fala isso. Quando treina a liderança, a gente fala para a liderança, se tu está fazendo alguma coisa que não tem, está fazendo alguma coisa na igreja que não tem a ver ganhar pessoas para Jesus, para de fazer agora. Você está pecando, está errando o teu alvo. Todo o nosso recurso, toda a nossa energia tem que ser para buscar pessoas para Jesus. Vamos fazer uma grande obra aqui. Para quê? Para acolher as pessoas. Vamos buscar para Jesus e a partir daqui treiná-las para buscar mais pessoas para Jesus. O
Porque se for só para dizer que tem uma igreja grande, bonita e cheia, a gente não vai conseguir fazer essa obra, querido. Se esse for o projeto do meu coração, ele não vai sair do papel, porque Deus não vai estar nele. Agora, se o que está no meu coração é ampliar o espaço para acolher mais pessoas, para treiná-las, capacitá-las, enviá-las para buscar mais gente, irmão, não vai faltar recurso para essa missão. Não vai faltar recurso para essa missão. Então, quando minha vida está dedicada ao Senhor, não falta recurso para nada. Então, se na sua vida falta algum tipo de recurso, pensa, você está cumprindo o teu chamado? Porque aqueles que caminham com Jesus não tem falta de nada. Meu desafio para você hoje é: venham comigo e eu vos farei pescadores de gente. Esses que vão com Jesus estão dispostos a gastar a vida até a morte, porque foi isso que aconteceu com esses homens e com os outros 8 que foram escolhidos, né? Com exceção de João, que morreu na ilha de Patmos velho, os outros todos morreram de mortes trágicas por causa desse chamado. O nosso chamado vai nos levar a entregar e perder a nossa vida completamente. É gastar até a morte. Só quem está disposto a isso consegue cumprir chamado. A pergunta é: você está disposto? Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. E queria que você começasse a se perguntar aí: eu tenho cumprido o meu chamado? É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. É uma pergunta que você tem que fazer para você mesma. Você tem cumprido o seu chamado? Preste atenção. Todo chamado precisa te levar em direção ao necessitado. Se o que você está fazendo não te leva em direção ao necessitado, você está fazendo algo errado. Você está cumprindo o seu chamado? Se não está, a outra pergunta é: está disposto a cumpri-lo? A despeito de suas necessidades pessoais? Está disposto a gastar a sua vida fazendo? É porque é um chamado é um convite muito sério que o Senhor está fazendo. Requer abrir mão do que você está fazendo até agora para fazer algo que Jesus vai te mostrar pelo caminho com Ele. Jesus não falou assim: ó, vou te ensinar a pescar gente, e vai ser assim, ó, tu vai parar. Não. Ele falou assim: venha após mim, ou seja, venha atrás de mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de gente. E foi embora, os caras foram. Ele não explicou como é que seria, ele explicou, falou que faria, e eles foram. Então, como que Jesus vai fazer na sua vida? Eu não sei, eu sei que Ele vai fazer, porque eu sei que Ele tem feito na minha. Agora, você quer que Ele faça na sua? Qual foi o chamado que você atrofiou? Qual foi o talento que Deus te confiou e você não está botando mais para poder semear nessa terra? O que na sua vida parou? O Senhor te chama. Se essa palavra está falando com você, eu quero te convidar para vir aqui na frente, que o Senhor te chama para reativar o seu chamado. Chega de ficar parado e parada. Chega. Está na hora de fazer algo que de fato vai mudar a história dessa comunidade. Está na hora de fato fazer algo que vai mudar a história da tua família, da tua casa. Está na hora de fazer algo que vai transformar completamente as pessoas que estão ao seu redor. E isso é muito além do que vir ao culto. É muito adiante do que somente vir ao culto. O Senhor te chama para cumprir um chamado verdadeiro na presença dEle. De entender esse propósito. E de deixar Ele cuidar de você. E tudo a seu respeito Ele vai cuidar. Não podemos mais perder tempo. Não podemos mais nos distrair com as dificuldades dessa vida. Com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir. Olhe para o lírio dos campos. Eles não plantam, não cegam, não fiam. E nem Salomão se vestiu igual a eles. Olha os passarinhos. Os passarinhos não plantam. Os passarinhos não plantam, não regam, não colhem, mas não falta provisão para eles. Acaso nós não somos mais para o Senhor do que as aves do campo, que hoje é arrancada e lançada no fogo como palha?
ou como um desses passarinhos, acaso para Deus não somos maiores do que isso? Homens e mulheres de pouca fé. O Senhor nos chama para o cumprimento de um propósito, de um chamado nessa terra, que vai além daquilo que a gente pode imaginar, mas que requer uma abnegação. E tem que abrir mão de questões relacionadas só àquilo que é pessoal. E temos que olhar para o campo que está lá. Os amigos me compartilharam hoje lá na porta do hospital, que eles hoje de manhã estavam juntos levantando um clamor. Mais de 100 pessoas na frente do hospital levantando um clamor. E as pessoas os viram ali orando e se juntaram a eles. E quando eles terminaram aquele ato profético, muitas pessoas do hospital veio procurá-los e falaram assim: vocês são crentes, podem orar por mim? A terra clama, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos os filhos de Deus. Manifeste-se como tal. Eu quero orar por vocês que estão aqui na frente.